Irmãos, nosso tempo já está um pouco escasso, mas vamos anunciar a palavra do Senhor. Prometo não demorar mais do que 3 horas. 3 horinhas já dá para terminar. Vou convidar os irmãos para lerem comigo a palavra de Deus, que se encontra em Mateus capítulo 4, a partir do verso 1. Mateus capítulo 4, verso 1. Os irmãos já viram aqui no quadro à frente, que é o título da nossa mensagem: estou sendo provado ou eu estou sendo tentado? Provado ou tentado? Muitas vezes nós achamos que estamos sendo provados, mas nós estamos sendo tentados. E também vice-versa, às vezes estamos sendo tentados e estamos sendo provados. E é muito importante nós sabermos reconhecer isso e entendermos qual é o propósito de Deus, amém? Então a igreja de pé, vamos estar lendo Mateus capítulo 4, a partir do verso 1, que diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos do Senhor e serviram ao Senhor Jesus. Amém? Então esta é a palavra de Deus para nós nesta manhã, né? Nós somos tentados ou provados. Aqui Jesus foi tentado. Ele foi tentado pelo inimigo. Muitas vezes nós somos tentados pelo inimigo e nós achamos que somos tentados porque estamos em pecado, porque nós não estamos fazendo corretamente as coisas, porque nós estamos fora da posição espiritual. Eu, pelo menos, quando acontece comigo, eu falo assim: meu Deus, a primeira coisa que eu falo: Senhor, o que eu fiz de errado? Me perdoa. Mas aqui nós vemos que Jesus, Ele próprio, Jesus sendo Deus, Ele tinha passado 40 dias e 40 noites no monte, jejuando e orando. E Ele foi tentado. Quem somos nós para não sermos tentados? Mas nós vimos Jó. Jó foi o quê? Tentado ou provado? Jó foi provado. 2 grandes homens na história bíblica, Deus sendo Deus na pessoa de Jesus Cristo sendo tentado pelo inimigo, e Jó sendo um servo sendo provado. E Deus pode nos tentar ou só o inimigo nos pode tentar? Eu vou pedir para alguém ler para mim em Tiago 1,3 e vamos pensando na resposta. Tiago 1,3. Porque muitas são as tentações da carne, muitas são tentações que nos levam a perder as nossas bênçãos. E muitas vezes, quando somos tentados, às vezes perdemos a nossa bênção, mas quando somos provados, quase nunca perdemos a nossa bênção. Essa é a diferença, apesar que no grego ou no hebraico, não tenho bem a certeza, essa palavra tem o mesmo significado. Quem achou? Pode ler para mim, por favor? Tiago, capítulo 1, verso 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, uma vez a provação, né? Aí eu estou sendo provado, produz perseverança, produz persistência. Então Deus prova o amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, né? O que faz o Senhor nos provar é o amor do Senhor Jesus. Agora, quando somos tentados, quem nos tenta é o inimigo das nossas almas. Eu vou pedir alguém para abrir para mim Hebreus 4,15.
Deus não tenta a ninguém. Deus não tenta e Ele também não pode ser tentado. Jesus foi tentado, mas aí fala assim, mas por que Jesus foi tentado? Porque Jesus estava ali como homem. E como homem, Ele tinha que passar por todas as provações, por todas as dificuldades que nós também estamos passando, ou que nós viríamos a passar. Então Jesus foi tentado para nos provar que Ele era homem como nós, e que Ele, como nós, também somos capazes de vencer todo tipo de tentação. Hebreus 4,15. Pode? Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então aí Jesus foi tentado, mas Jesus nunca pecou, né? E nós, quando nós não resistimos à tentação, aí nós pecamos. Por isso que é muito importante resistir à tentação. É fácil? Não. É impossível? Não. Impossível também não é. Nós temos como servos que resistir à tentação. Eu consigo resistir à tentação sozinho? Muitas vezes não. Posso conseguir algumas vezes. Mas por isso existe uma igreja, por isso existe um corpo, para estarmos juntos em oração. Por isso existe hoje tecnologia, telefone, né? Liga, irmão, irmã, eu estou precisando de oração. Eu estou precisando que faça um jejum por mim. Todo mundo pode fazer isso, porque nós somos uma igreja, nós somos um corpo. Então a tentação, ela é um convite para nós pecarmos. A tentação é como se fosse para quem gosta de chocolate como eu, um brigadeiro de festa, né? Olha, vai, peca. Muitas vezes, né, você recebe convite e fala assim, você pode pecar, é só dessa vez, ninguém está vendo. O que tem você fumar uma maconha, você se embriagar, você se prostituir? É só dessa vez, o seu pai não está vendo, a sua mãe não está vendo, o seu filho não está vendo, mas Deus tudo vê, Deus tudo pode. Né? O diabo, ele é tentador sempre. Por isso que a palavra fala fugir do diabo. Ele anda bramando como um leão, procurando a quem possa tragar, para nos tentar, para nos fazer perder a nossa bênção, né? Como é que nós podemos evitar as tentações? Eu já disse aqui, primeiro é pedir a Deus, né? Pedir a Deus todos os dias, clamar pelo sangue de Jesus, clamar ao Senhor, pedir o seu misericórdia, Senhor, me livre da tentação. Depois, conhecer a palavra de Deus. É muito importante, irmão, sem conhecer a palavra de Deus, você vai ser alvo fácil do inimigo. Se você não ler, se você não consumir, se você não comer, se você não viver da palavra de Deus, você será alvo fácil para o inimigo. Você vê nesse texto que eu li, Jesus venceu o inimigo com a palavra de Deus. Tudo que o inimigo falava, Jesus respondia dentro da palavra. O próprio Deus, que conhecia que é a palavra, ele respondia ao inimigo dentro da palavra de Deus. Por isso, irmãos, se vocês querem vencer a tentação, é dentro da palavra de Deus. Você vai clamar e falar, eu te repreendo, porque o Senhor falou que eu seria justificado. Eu te repreendo, porque o Senhor falou que ninguém poderia tocar nos meus servos, porque eu sou como a menina dos olhos do Senhor. A palavra diz que ai daquele que tocar no meu servo, ai daquele que tocar no fio de cabelo do meu servo. E o ai do Senhor é muito grave. Então é por isso que eu não posso ser tentado. Quando você estiver sendo tentado, quando o inimigo estiver usando alguém para te tentar, você repreende pelo poder que é no sangue de Jesus. Você usa a palavra de Deus. Se você lê hoje, eu não estou dizendo que você lê a Bíblia toda, pode ler, é bom, mas se você lê todo dia um texto, Deus vai trazer a sua mente na hora que você estiver orando, na hora que você estiver passando por luta, na hora que você estiver passando por dificuldade, Deus vai trazer à sua mente aquilo que você leu. E com a palavra de Deus você vai conseguir repreender o inimigo. Você está sendo enfermo, você está enfermo, você está passando por desemprego, você está precisando de algum lugar para morar, você está precisando trazer algum familiar seu para cá, você está precisando tanta coisa no nosso dia a dia. Ora, Senhor,
eu não tenho comida em casa, mas o Senhor falou aqui, Davi falou que nunca viu um justo mendigar o pão, está dentro da palavra. Eu às vezes quando estou passando luta, Senhor, a sua palavra fala assim, assim, e agora? E agora aí o Senhor vai e me abençoa. A gente tem que fazer um tiratema, porque nós conhecemos a palavra, e é importante nós vencermos o inimigo com a palavra de Deus, né? Então Jesus foi conduzido ao deserto, depois de estar preparado, depois de ter jejuado, depois de ter orado durante 40 dias, e mesmo assim ele foi tentado, mas ele não foi derrotado. É isso que é importante, irmãos, nós não sermos derrotados, porque como eu já disse e digo sempre, a igreja tem que ser preparada para a eternidade. Nós não queremos igreja cheia, igreja com gente bonita, com gente que fala bem, que canta bem, mas quando Jesus voltar, essa igreja vai ficar aqui toda bonita. Eu prefiro que nós tenhamos 10, 12 pessoas, mas que nós estejamos preparados para ir para o céu. Eu quero, quando o Senhor voltar nas nuvens, nós podemos ir junto, cantando, glorificando o Senhor. Vai ser muito triste alguém subir e a gente olhar, mas e você? O que você está fazendo aí? Eu fui tentado. Eu vacilei, né? Vacilei. Então nesse vacilo, nesse espaço de vacilo, é onde que nós perdemos a nossa bênção, né? A palavra diz, na maior oração já feita, que é o Pai Nosso, ele diz assim: não nos deixes cair em tentação. Todo mundo reza essa oração, poucos sabem essa oração. Eu acho que milhões de pessoas no mundo rezam essa oração, mas poucos sabem essa oração. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Está vendo? Sabe de cor, não é? Não nos deixe pecar, não nos deixe errar, não nos deixe murmurar, não nos deixe ofender, não nos deixe transgredir a sua lei, porque a lei do Senhor é a palavra do Senhor. Então aqui nesse texto maravilhoso também, acho que Mateus 6, se eu não me engano, a oração do Pai Nosso, fala sobre isso. Não nos deixe cair em tentação, né? Muitas vezes a prova tem origem em Deus, Deus nos prova. A tentação tem origem no inimigo, a prova tem origem em Deus. Por isso nós temos esses dois temas, provado ou tentado. Então, apesar de que no grego, hebraico, no TBCT significar a mesma palavra, ela vem de duas fontes diferentes. Porque a palavra diz que não pode jorrar água doce e água salgada da mesma fonte. Não pode haver bênção e maldição da mesma fonte. A bênção vem do Senhor, a maldição vem do inimigo. A tentação vem do inimigo e a provação vem de Deus. Em Jó, o Senhor permitiu que Jó fosse tentado. Por quê? Porque Jó era um servo autêntico. O Senhor confiava em Jó. Ele sabia do que Jó era capaz. Há um ditado popular que fala assim: Deus dá o frio conforme a cobertura, né? E é lógico, faz muito sentido para a nossa vida espiritual. Deus jamais vai te permitir passar por uma luta que você não consiga suportar, porque Deus está, numa linguagem bem vulgar, apostando em você. Deus confia em você. Deus não quer te dar razão, mas Ele quer te aprovar diante de Deus. A palavra diz: acho que se eu não me engano em Timóteo, procura apresentar-te a Deus como varão aprovado diante do Senhor. Aos jovens o Senhor diz assim: jovens, eu vos escolhi porque vocês são fortes, que vocês fossem fracos eu não ia escolher. O Senhor não convoca ninguém para a guerra para perder a guerra. Quando alguém é convocado para a guerra é para vencer. Se você está perdendo a batalha, você precisa consertar com o Senhor. Se você está perdendo a batalha, você precisa ter comunhão com o Senhor. Então, como eu já disse, a provação tem origem em Deus e a tentação tem origem no inimigo, né? Jó foi tentado e foi aprovado. Jó foi provado e foi aprovado. Jesus foi tentado e também foi aprovado, porque Jesus venceu o inimigo com a palavra de Deus, exatamente. Quando nós estamos na escola fazendo um teste, fazendo uma avaliação, o que é que o professor fica fazendo? Ele fica de olho, né? Ele fica de olho para ver qual é o seu conhecimento, para ver se você está copiando do colega ou se você está fazendo com aquilo que ele te ensinou. E muitas vezes na hora da nossa prova,
na hora da nossa provação, Deus está nos observando, para ver se você vai desanimar, desistir, ou se vai buscar, não, Senhor, eu sou teu servo, eu sou tua serva, eu preciso de uma bênção. Você pode falar com o Senhor, Ele é seu amigo, você precisa respeitar a Deus, mas você pode dizer, Senhor, eu sou tua serva. Agora, se você não for, o inimigo vai falar assim, tem certeza? E você tem que redarguir com o inimigo, tem. Então, para nós falarmos com o Senhor, nós temos que ter coragem e audácia. Senhor, eu sou tua serva? É. Aí o inimigo vai falar assim, é? Aí você vai ficar assim meio que, né, na banguela, né? Aí você tem que falar, eu sou. E você está repreendido em nome de Jesus. E as minhas lutas não são tuas, mas as minhas lutas são do Senhor. E é dentro da palavra que nós vamos vencer. É dentro da palavra que nós vamos vencer a tentação. Porque a tentação muitas vezes é uma armadilha. Muitas vezes é uma armadilha que a gente passa, pisa e cai. E muitas vezes nós caímos. Eu não conheço um homem na terra que vai dizer que nunca foi tentado e que nunca caiu. Todos nós já caímos. Mas é preciso reerguer. Se eu não tiver força para levantar, eu preciso pedir ajuda, pedir oração, fazer um jejum, ler a palavra, cantar, repreender, e eu preciso vencer. A provação, ela serve para nos fortalecer. Enquanto a tentação serve para nos deixar embaixo, para nos cair, a provação serve para nos fortalecer, para nos erguer, para nos fazer servos valentes, para nos fazer servos fiéis. Não é para desanimar, não é para jogar ninguém no chão. E muitas vezes nós confundimos entre ser provado e ser testado. Entendeu? Muitas vezes nós confundimos se eu estou sendo provado ou se eu estou sendo tentado. A tentação é do inimigo, a provação é de Deus. E nós temos que apresentar diante de Deus a nossa vida como varão aprovado diante do Senhor, como servos aprovados diante do Senhor. Ah, mas eu sou fraco. Tudo bem. Eu não conheço muita gente forte, porque aquele que se diz forte, ele também é fraco. A palavra diz que Paulo, ele fez-se fraco para ganhar os fracos. Ele fez-se pobre para ganhar os pobres, fez-se rico para ganhar os ricos. Ele disse que sabia viver na riqueza, ele também sabia viver na pobreza. E às vezes, na hora da pobreza, é muito difícil viver. Às vezes, na hora da luta, da dificuldade, é muito difícil, porque às vezes a gente dá uma de coitadinho. Mas nós não somos coitadinhos. Nós somos servos de Deus. E o Senhor diz na palavra que Ele nos levantou para sermos cabeça e não para sermos cauda. Ele levantou-nos para nós direcionarmos. Ele não levantou-nos para que as pessoas pisem na nossa cauda. E o Senhor nos levantou para sermos varão aprovado diante do Senhor. E se você quiser ser varão aprovado, servo ou serva aprovada diante de Deus, deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus trabalhar. Tira esse homem grande que está dentro do seu coração, põe no lixo e fala: Senhor, eu sou teu servo, eu quero ser moldado. Aquele hino do Regis Danés que fala sobre mexe com a minha estrutura, né? Como é que é? Como Zaqueu, né? Então mexe com a minha estrutura, você precisa, é difícil, dói mexer com a estrutura, vai abanar a sua casa, vai quebrar vidro, vai cair telhado, mas deixa Deus mexer com a sua estrutura. Vai doer, mas você vai crescer, você vai ter experiência. Amanhã ou depois, quando você se defrontar, quando você for tentado, você vai dizer: sai, Satanás, porque eu sirvo um Deus de poder, um Deus de milagre, um Deus que vai erguer a minha vida. E mesmo que a minha estrutura seja abalada, eu não vou desistir, eu não vou perder a minha bênção. Amém? Os irmãos, pensem muito bem nisso. Não deixe vocês serem molestados, não deixe o inimigo cirandar com vocês. E se acontecer, vocês têm que confiar no Senhor. E dentro da palavra vocês vão buscar resposta. E dentro da palavra vocês vão derrotar o inimigo. É dentro da palavra. Por isso é importante, irmãos, lermos, que seja um versículo por dia. Hoje está tão fácil que a gente recebe milhares de versículos por dia de pessoas. Leiam, cante louvores, repreende, canta, né? Como diz a Monique, vai cantando.
Quando você vai cantando, o inimigo está sendo repreendido. Não há arma maior para derrotarmos o inimigo do que com o louvor. O inimigo odeia o louvor. Odeia o louvor. Então, quando você estiver aflito, estiver enfermo, estiver passando dificuldade, cante louvores. Honra ao Deus que você serve. E o Deus que você serve também vai te honrar diante do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Nós estamos encerrando o culto. Senhor Deus e eterno Pai, mais uma vez diante da Tua presença, nós clamamos a Ti, a Tua bênção, a Tua graça sobre a vida da Tua igreja, sobre, Senhor, as nossas vidas, ó Pai. Que Tu, ó Pai, por misericórdia, venha curar todas as enfermidades, Senhor, venha repreender toda a cilada do adversário, toda a tentação. Meu Deus, que nós venhamos ser provados, mas venhamos ser aprovados diante do Senhor. Unge, Senhor, a nossa cabeça com o Teu óleo santo, para que a Tua palavra venha falar aos nossos corações, que possamos, Senhor, sentir desejo, Senhor, de ler a Tua palavra, de absorver a Tua palavra, de cantar louvores a Ti, para que o inimigo seja repreendido das nossas vidas, para que o Senhor seja o nosso Deus, para que o Senhor seja o nosso pastor, para que nós, ó Pai querido, sejamos luz neste mundo de trevas, de corrupção, de enfermidades, que nós sejamos luz neste mundo e que as mãos do Senhor estejam nos sustentando, que as mãos do Senhor estejam sustentando os nossos familiares, as nossas casas, Senhor, os nossos trabalhos, ó Pai querido, que portas sejam abertas e que nós não venhamos ser contaminados com essa epidemia, e que nenhum dos nossos familiares também não venham ser contaminados com essa epidemia, e que o Senhor venha nos dar autoridade, Senhor, para sobrevivermos neste mundo, e nos dá autoridade para irmos para o céu, para termos certeza, Senhor, da nossa salvação, porque somente o Senhor é Deus, e nós confiamos, ó Pai, nós confiamos no Teu poder, e nós confiamos na Tua graça, e nós confiamos na Tua misericórdia, porque somente o Senhor é Deus. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, abençoa, Senhor, os Teus filhos, abençoa o restante de domingo, Senhor, que sejamos felizes nesse dia. Opera uma grande bênção de salvação para aqueles que nós temos anunciado a Tua palavra, pois assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.